abra sua Bíblia comigo, eu vou ser bem rápida, até porque eu quero só falar aqui algo que o Espírito de Deus tem falado no meu coração. Eu não posso deixar de dividir isso com você. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 2. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti um grande exército, da além do mar da Síria. Já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do seu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na sua presença diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó Deus, não o julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Verso 15. Disse ele: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor: não temeis, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 17, primeira parte. Nesta batalha não tereis que pelejar, parai, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temeis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu li um trecho para vocês do começo do diálogo de Ezequias, de Josafá com o Senhor. E Josafá recebe uma notícia de que uma multidão invencível de pessoas vinha contra o seu povo, vinha invadindo. E ele entrou num desespero tão grande. E o que ele diz aqui, se você prestar um pouco atenção e olhar os pontos que ele fala, Josafá está quase que pedindo socorro para Deus, indignado. Ele está mais ou menos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor deu uma promessa para Abraão, o Senhor estabeleceu o seu povo, o Senhor disse que aonde nós estivéssemos haveria, e onde nós estivéssemos, o Senhor estaria conosco. Se houvesse peste, juízo, espada, o Senhor ia estar lá. Ele estava quase que dando a entender para Deus o seguinte: eu estou aqui desesperado, e o Senhor não está fazendo nada. O Senhor tem uma promessa, o Senhor não disse isso, o Senhor não disse aquilo. E questionando Deus sobre o que ele estava vivendo. Eu não vou dizer para você que ele está certo, e também não vou dizer que ele está errado. Porque trazendo isso para uma realidade muito simples, talvez da minha vida e da sua vida,
talvez algumas de nós, ou alguns de nós que estamos aqui, eu vou usar no plural, desculpem os irmãos, mas estamos com o mesmo questionamento que esse homem estava diante de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje extremamente indignado, indignada com a sua luta, com aquilo que você está vivendo. Você está olhando para a sua história, você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu não pequei, eu não perdi a presença do Teu Espírito, eu estou orando, eu estou jejuando, e eu não entendo por que o Senhor não me responde. E aí eu tenho que dizer para você uma coisa dura da gente ouvir: que Deus não é um mordomo com bandeja, que tem que nos atender na hora que nós queremos. Ele não tem obrigação de fazer as coisas do jeito que eu penso e nem do jeito que você pensa. Às vezes você pode estar passando uma luta que você está dizendo: Deus, mas a minha vida ela é consagrada, a minha vida está certinha, está tudo ok, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu vou na reunião, eu sou uma líder exemplar, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa. Eu não aceito que isso esteja acontecendo comigo. Eu não aceito que isso esteja acontecendo na minha família. Eu não aceito que meu filho esteja se comportando assim. E você pode estar aí exatamente como Josafá estava no momento que ele estava aqui desesperado diante de Deus. E Deus, onde é que estava Deus? Lá do céu, ouvindo tudo que ele estava dizendo. Mas isso aqui não foi um dia. Ele não orou um dia para ter resposta no outro. Ele estava assim já há um tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e é isso que eu quero que você, compartilhar com você nessa manhã. Nem tudo vai vir do jeito que nós imaginamos. As respostas de Deus, elas não vêm embrulhadas num papel que a gente escolhe a cor. Elas não vêm em forma de presente todo dia. Às vezes tem coisas que nós vamos passar, que nós vamos olhar para trás e a gente vai se indignar, sim. Porque nós não plantamos aquilo, nós não quisemos aquilo, nós oramos, temos uma vida diante de Deus, mas a gente não entende por que está vivendo. E aí você começa a achar, tentar buscar uma resposta. Deus, eu estou vivendo isso por quê? Aonde eu errei, né? A gente fica quase que nem aquele homem. Quem que é maldito na família do cego? É o pai ou é o... Qual deles lá atrás que foi maldito para ele nascer desse jeito? Ninguém, não tem conexão nenhuma. Acontece porque tem que acontecer, porque Deus estabelece uma ordem na sua vida, uma ordem para a minha vida, e Deus é assim. Ele não explica se eu adoecer, Ele não vai explicar se você adoecer. Você tem que ou aceita, ou entende, ou discute, ou fica revoltado. As coisas de Deus não se explicam, sejam elas coisas boas, sejam elas coisas difíceis. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que, por maior que seja o problema que você esteja vivendo, talvez você esteja olhando para trás, esteja num conflito com você. Deus, mas o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu para o meu pai, o Senhor estabeleceu aqui uma aliança. E por que eu estou vivendo isso? Talvez Josafá estava acostumado a ganhar guerras, ele estava acostumado a receber livramentos mais rápidos e mais automáticos. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho muito medo das bênçãos automáticas, sabia? Eu tenho muito medo dessa ideia de que eu estou na luta hoje, amanhã eu estou na bênção. Porque quando a bênção vem demais, quando a luta parece que passa rápido, logo vem uma maior que aquela, e você talvez não tenha experiência para viver a maior, porque você não teve discernimento e maturidade para viver aquela que era menor. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu quero dizer para você, traduzindo tudo isso, é que aprenda com o que você está vivendo hoje, porque na medida em que Deus for te abençoando, as dificuldades vão se apresentar de forma maior.
E se você não tiver maturidade para entender a luta de hoje, você não cresceu e não vai estar pronto para a luta de amanhã, que vai ser maior, talvez vai ser mais difícil, mas vai te encontrar numa situação melhor, numa situação espiritual maior com relação a Deus, e a vida segue assim. As coisas no reino de Deus não são no estalar de dedos, elas não acontecem num passe de mágica. Elas também não estão atreladas à promessa. Deus pode fazer uma promessa grande para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida da tua família, mas não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. A promessa que Deus fez, talvez que o seu filho vai ser uma bênção, não significa dizer que ele por um período vai ser uma tribulação. Ou vai te dar problema, ou vai passar por uma fase difícil. Não é assim. As coisas não, elas passam num processo. Às vezes Deus pega aquilo que você pensa que não vai acontecer, e Deus pega e faz acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Em vez de você questionar que você pecou, se você errou, se isso é um problema, se isso tem um histórico de plantação, se você plantou esse problema, para em nome de Jesus e entenda a voz do Espírito de Deus para a sua vida nessa manhã. Deus não vai fazer as coisas repetidas, Ele não vai fazer as coisas um passe de mágica. Mas pastora, até hoje as minhas vitórias têm acontecido assim, tem sido muito bom. Elas vão mudar. À medida em que nós vamos crescendo, Deus vai nos dando experiências novas e experiências diferentes. E Josafá, ele estava tão, eu pelo menos entendo essa oração que ele faz, e o que ele diz para Deus, é uma mistura de indignação, com um pouco de revolta e um pouco de cobrança. Oh, Deus, tem uma aliança, tem uma promessa, está estabelecido, e Deus está lá, ouvindo. Não perca de vista, que Deus não tirou os olhos de você. Por pior que seja o que você está vivendo, Deus está vendo tudo, Deus está sondando tudo, e nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Ainda que você não entenda o que você está vivendo hoje, Ele vai te mostrar amanhã o porquê que Ele está permitindo algumas situações na minha e na sua vida. Eu não vou mentir para você. Eu já passei algumas coisas e passo, que eu olho para trás e eu falo, irmã, eu posso falar um negócio para vocês? Irmãos, eu desisti de discutir com Deus, eu estou aceitando. Jesus, eu vou aceitar porque é melhor. Aceitar porque dói menos. É para encarar? Vamos encarar. Eu não vou ficar atrás de saber por quê, eu não mereço. Jesus, eu não plantei. Não, pera lá, vamos parar. É para aceitar, vamos passar. Eu só tenho certeza de uma coisa: o Senhor está no céu, o Senhor está vendo tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor está vendo os meus passos, o Senhor conhece a fidelidade das coisas que eu tenho apresentado diante de Ti, e o Senhor vai ser juiz dessa causa. Ah, mas disso eu não tenho dúvida. Seu juízo, dia mais cedo ou dia mais tarde, Ele vai bater na minha porta. Eu vou aceitar. Pode mandar a luta, pode mandar o problema, manda a dificuldade. Senhor, eu vou fazer eu vou fingir que eu estou sendo enganada, eu vou fingir que eu estou sendo feita de boba, eu vou fazer de conta que eu não estou entendendo, mas o Senhor está vendo e o seu juízo vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem um Deus no céu que está vendo tudo, que está olhando tudo, ainda que todas as pessoas que se levantem contra a sua vida pareçam que estão te fazendo de bobo, estão driblando uma pessoa que está lá perdida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está olhando, Ele não te abandonou, e a justiça de Deus, dia mais cedo, dia mais tarde, ela vai bater na porta. Pode ter certeza que ela vai chegar, e você não vai ficar envergonhado. Porque Deus ainda é Deus. Vira para quem está do seu lado e profetiza: Deus ainda é Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou.
Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. E Ele é Deus que vê, Ele é Deus que sonda, Ele é Deus que diante dos seus olhos não há nada nessa terra que fique debaixo, que passe desapercebido pelo olhar do Senhor. E você acha que Deus não está do seu lado? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que essa indignação que você está no teu coração, Deus não está olhando para você e não está contemplando isso? Vai descansar nos braços do Senhor e esperar, porque a vitória é certa. Só não fica tentando, ficar imaginando como é que isso vai acontecer. Nem sempre vai vir o anjo com a bandeja na mão e vai trazer ela. Não. Tem vitória que ela vem de um jeito tão discreto, que você só vai perceber quando é vitória depois que a coisa já entrou na engrenagem. Às vezes a vitória ela não vai parecer que é vitória. É nisso que você tem que entender. Não fica tentando colocar Deus numa forma. Josafá estava numa situação aqui, ele estava querendo que Deus fizesse exatamente o que Deus estava... Ele criou na ideia dele, isso aqui é um pensamento meu, tá? Ele pegou, analisou as promessas, ele viu a invasão, ele entendeu a guerra, e ele criou uma expectativa que Deus ia agir assim, que Deus ia fazer daquele jeito, que Deus ia colocar aqui. Mas Deus resolveu que não ia fazer. E aí Deus pega e dá uma lição para Josafá. E essa aqui é uma coisa que é dura de entender. Isso machuca. Porque quando você está com a razão, e quando você sabe que você está certo, nada pior do que você ficar quieto. Não existe crucificação maior do nosso ego quando a gente sabe que tem razão. Quando a gente sabe que está certo. Você sabe que você não está inventando. Você sabe que você não está vendo demais. Você sabe que Deus está te mostrando. Você sabe que a coisa está acontecendo. E aí Deus pega e fala para você, é para ficar quietinha. Não é para falar. Aliás, eu vou dizer, inclusive, Josafá, que é o seguinte, nessa batalha você não vai nem botar a sua mão. Porque, irmã, vamos abrir um parênteses aqui. Tem umas guerras que a gente entra que a vontade que você tem é de botar a mão mesmo. A vontade que você tem é de ir lá e pegar a luta, quem te dá a luta. Imaginem na sua cabeça e cria aí a sua imaginação. Principalmente quando você sabe que você está certo. A vontade que você tem é de pegar a luta com quem te deu a luta, com o resultado da luta e falar, está aqui. E aí quando você está nesse ímpeto, parece que quando você está com mais razão, Deus olha lá de cima e fala, é para ficar quietinho. Você não vai botar sua mão. E você sabe por que Deus faz isso? Porque se a gente colocar a mão e se a gente falar, a gente fica muito convencido de que nós somos bons, de que nós somos atendidos o tempo todo, e de que a gente é o máximo, de que é só bater o pé e Deus vai lá e dá. E aí Deus fala assim, você não vai entender o que eu vou fazer. Desse jeito, dessa vez, você vai ter que ficar quieto, você vai ter que encarar o inimigo, você vai sentir medo, porque você vai ver o inimigo cada dia mais perto de você se aproximando, mas é para ficar quieto. E é para ver o livramento que eu vou dar. A mãozinha que você estava pensando em colocar, não vai pôr, você não vai se envolver, você não vai se interferir, você não vai abrir a sua boca. A palavra do Espírito de Deus para mim e para você nessa manhã, independente do que você está vivendo, seja um problema de saúde, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, a ordem de Deus para nós essa manhã é, vamos nos calar e esperar o livramento que Deus tem para nós. Quanto mais falar é pior. Quanto mais falar, menos Deus vai agir. Se Deus está dizendo para você,
cala e espera, é porque enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver me preocupando, enquanto eu estiver lá clamando, Deus não vai sair do lugar. É tempo de nós entendermos que Deus está nesta manhã falando para nós. É tempo de ficar quieto, é tempo de guardar as emoções, é tempo de se preservar. Você sabe por quê? Quando você vai para uma guerra e você se expõe, você fala, você gasta toda a sua energia com gente ruim. Para de gastar energia com gente ruim. Se Deus já falou para você que vai entrar com providência, fecha a boca e guarda, se preserva, preserva o seu português, preserva o que você tem para falar, para o dia que você receber a tua vitória. E aí você vai cantar, você vai dançar, você vai falar em língua estranha, você vai fazer aquilo que você sentir no coração, mas vai fazer valer a pena. Não fica querendo gastar com aquilo que não compensa. É um exercício duro, difícil. Eu imagino que Josafá queria pegar todo mundo e ir para frente. Talvez, eu acho que queria encarar todo mundo. Mas tem hora que a melhor coisa é se esconder e E falar isso para a mulher é difícil, né, gente? Ai, como é duro quando Deus manda eu ficar quieto. Eu estou falando a verdade. É duro quando Deus manda você ficar quietinho, porque você sabe que você está com a razão. Mas essa manhã o Espírito de Deus está aqui, dizendo para mim e para você, não questiona. Não questiona. Deus está vendo tudo, fecha a boca, para de falar. Pastora, você está falando isso que você não sabe a luta que eu vivo lá com meu filho. Ou enquanto você estiver falando, Deus não vai sair do lugar. Se a palavra dele é para aquietar, esquece, aquieta o seu coração, fecha a sua boca, para de falar um pouquinho, porque o livramento de Deus está chegando para a tua casa. Pastora, você está dizendo isso que você não sabe o problema que eu vivo na minha família, no meu casamento. Fecha a boca. A ação de Deus está chegando, Deus vai te visitar, Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar o diagnóstico que o médico deu, que você não está entendendo nada, Ele vai visitar essa pessoa que está se voltando contra você, Deus vai visitar no tempo dEle. Espera o tempo de Deus e entenda que se Deus está pedindo silêncio para você, é porque Ele quer te preservar. Eu entendo, e aqui eu quero terminar, porque eu quero orar por você que está passando por luta nessa manhã. Eu quero terminar dizendo uma coisa aqui. Quando Deus nos manda ficar quieto, é porque Ele quer preservar as nossas emoções. Ele quer preservar o nosso coração. Tem muita gente doente da alma na igreja. E o teu problema não vai ser resolvido com psicólogo, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da área. O seu problema não vai ser resolvido por médico. Esse ferimento da alma vai passar na hora que você entender que Deus ainda é Deus. E você se colocar no lugar aonde Ele quer que você se coloque. E você entender que você tem que preservar a sua alma, preservar o seu coração, preservar a sua mente, preservar a sua vida, preservar o seu nome, preservar a pessoa que todo mundo sabe que é. Em nome de Jesus, entenda que o Espírito de Deus está dizendo isso. Ele está dizendo para você nessa manhã. Fica quieto, para de falar. Se a luta está grande, aceita. Não vai tentar pedir explicação, porque Deus não vai te dar. Mas eu posso te garantir uma coisa. Deus não vai deixar o inimigo passar 1 milímetro do que Ele determinou que passe. Deus não vai deixar que essa luta ela aumente um tempo a mais, 1 minuto a mais. Já está marcado no céu o tempo de terminar este problema. Se você quer receber essa palavra, você recebe. Se você não quiser, guarda, outra pessoa vai receber. E entenda que o tempo de Deus está determinado. E do tempo que Deus determinou, não vai passar 1 minuto dessa luta.
Não vai passar um segundo. Já está estabelecido por Deus até onde esse problema vai. E a hora que Deus for para dar vitória, Ele vai dar a vitória completa. Se tiver que arrancar, vai arrancar com raiz e tudo. Se tiver que plantar, Ele planta com raiz para baixo. Mas Deus é Deus. Preserva o seu coração, preserva as suas ações, preserva a sua imagem, preserva o seu caráter. Algumas guerras não compensam certas exposições. São pessoas e problemas pequenos demais para você descer da onde Deus te colocou. Talvez o que Deus queria também ensinar para Josafá era isso. Eu não vou colocar você e o meu povo numa exposição desnecessária. Você não vai botar a mão nisso. Isso é muito importante para colocar a mão em quem não vale a pena. Você sabe o que a gente precisa? Parar de olhar assim, que a maioria de nós, quando estamos com luta, a gente só olha para baixo, né? E olhar assim, ó. Eu não vou descer. Eu não ponho a minha mão no que não me compensa. Eu não ponho a mão aonde Deus vai tratar, porque Deus é tão meu amigo. Deus é tão teu amigo, que Ele vai tratar de um jeito divino. E que a coisa vai acontecer. E você vai ficar assim, ó. Bonitinho, arrumadinho, inteirinho. Não tem que suar, não tem que se descabelar. E quem achar que não vai ser assim, fica estressado. Fica se matando. Fica descabelado, fica todo. Para de olhar para essa luta assim. Olha para ela de assim. Porque nessa daí, nem a sua mão você vai ter que pôr. Essa Deus está esperando a hora certa. Que Ele vai vir. Ele vai resolver. Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai pôr tudo no lugar. E você não vai passar nem um minuto a mais de angústia que está estabelecido diante do tempo de Deus para esse problema. Se você pode, recebe essa palavra em nome de Jesus nessa manhã.